Bom, gente, então hoje eu vou falar de um aspecto que não sei se não está no drive de todo mundo, que é ter esse olhar da ultrassom para o mundo da reprodução humana. Porque quando a gente fala de contagem de folículo, na verdade a gente está falando de um pedaço muito pequeno daquilo que pode expandir o olhar de vocês, não só médico, mas também de olhar para as oportunidades. As oportunidades da medicina, numa medicina cada vez mais competitiva, cada vez mais colegas entrando no mercado, e a barreira de ultrassonografia não é tão grande para o médico entrar no mercado, e muitas vezes eu vejo os colegas perdendo algumas oportunidades. Eu acho que aqui está um olhar que não sei se todos já se atentaram para o caminhar do que está acontecendo com a nossa população. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Cada vez mais nós temos esse problema, isso é um problema de saúde pública hoje. 1 a cada 6 indivíduos estão enfrentando problemas de infertilidade. Isso está gerando uma tendência mundial onde começa a se preocupar alguns países. Há estudos que dizem que, por exemplo, a Itália, daqui a 200 anos, se as coisas acontecerem do mesmo jeito que está, não vai nascer mais nenhum italiano. Então, cada vez mais a fertilidade humana ela está sendo reduzida, a fecundidade está sendo reduzida. Então, isso é de fato um problema de saúde pública e cada vez mais grupos financeiros, e uma das coisas, e aí aqui vai o meu conselho para os mais jovens, na minha vida, eu sempre, quando eu olho para os meus investimentos, eu olho para quem tem mais dinheiro do que eu e vejo para onde o dinheiro está indo. Para onde o dinheiro está caminhando, é para onde eu tenho o meu olhar e trazer muitas vezes para a nossa área médica. E quando, há algum tempo, eu vi que grupos financeiros fortes do Brasil estavam começando a investir na área de reprodução humana, como o grupo da XP, comprando uma série de clínicas, hoje fazendo o maior grupo financeiro dentro da medicina de reprodução humana. Eles têm hoje 7 clínicas, que é o First Group, e eu vi assim, eles sabem mais de dinheiro do que eu, possivelmente. E se eles estão tendo esse olhar para isso, estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Então eu comecei a investir o meu conhecimento de entender mais o mercado da reprodução humana. E quando a gente passa isso para o nosso dia a dia, a gente vai entender que de fato o ecossistema da reprodução humana na ultrassonografia, a gente acaba contemplando o nosso ultrassom transvaginal de rotina, porque sim, nesse ultrassom muitas vezes você vai ver adenomiose, você vai ver um pólipo endometrial, um mioma submucoso que interfere diretamente na fertilidade daquela paciente. Mas você também pode participar desse ecossistema, oportunizando sua paciente de fazer um ultrassom seriado para acompanhamento do ciclo ovulatório. Ou, como foi a apresentação da Roberta, entrar também ofertando o serviço de pesquisa de endometriose. E sendo bem prático com vocês, numa pesquisa superficial em preços de Ceará, não é Brasil, porque em São Paulo a gente sabe que tem outra faixa de preço. Mas temos de Ceará, em geral, a gente tem visto isso no mercado. Um ultrassom transvaginal de rotina, você vê na faixa aí de clínicas mais populares de R$60, a outras clínicas cobrando R$180. Quando você pode oferecer um pacote de ultrassom seriado, você pode cobrar aí de R$600 a R$800, é o que tem sido cobrado. E um ultrassom para pesquisa de endometriose, nas clínicas mais populares também, em torno de R$400, e nas clínicas mais diferenciadas, em torno de R$800. Aqui em Fortaleza, não encontrei, se vocês tiverem conhecimento, ninguém que cobra mais de R$1.000 na pesquisa de endometriose, como a gente tem em São Paulo, que a gente chega a preço de R$1.800, R$2.000, realmente é um mercado diferenciado. Mas o que eu quero dizer com essa tabela é que, se você já faz ultrassom transvaginal, está faltando muito pouco para você, muitas vezes, dar um passo além no seu próprio faturamento, do seu dia a dia. Porque para você ofertar isso aqui, é o motivo da nossa aula de hoje, da Roberta, foi aqui a pesquisa de endometriose, é você começar a ter esse olhar de encaixar a fisiologia, a fisiopatologia do ciclo ovulatório na sua agenda de ultrassonografia. Então, quando a gente fala desse ultrassom seriado, é ter o olhar de que eu preciso avaliar sim o endométrio,
o colo uterino, para avaliar o muco cervical e os ovários. Então, é nesse ponto que a gente vai olhar. E quando a gente revisa com vocês como médicos, a gente tem que lembrar de todo esse eixo que a gente tem de hipotálamo, hipófise, ovário e endométrio, porque é nele que a gente vai encaixar o nosso ultrassom. Lembrar que no início do ciclo, nossos fatores liberadores de gonadotrofina vão ali na hipófise estimular o nosso folículo estimulante, o FSH. E é esse FSH que vai no ovário recrutar todos aqueles folículos, vamos chamar eles de pré-antrais. A gente sabe que existem 3 fases de folículo, os folículos primordiais, folículo primário e secundário. Por como eles não são vistos na ultrassonografia, a gente chama todos eles de pré-antrais. A partir do momento que eles começam a se encher de hormônio, se encher de estrogênio, eles passam a ter líquido no seu interior, eles passam a ter um antro. E aí, por isso, eles são chamados de folículos antrais. E, conforme a evolução do ciclo, como a gente vai ver, esses folículos antrais, a camada interna, inclusive, deles, produzindo aquele estrogênio, influencia no desenvolvimento e na proliferação endometrial. Então, quando a gente olha para endométrio, a gente tem que lembrar que um excelente período será entender que um ciclo médio de 4, 5 dias de menstruação, eu tenho 2 camadas no endométrio. A camada basal, que é hiperecogênica, e a decídua, que pode variar de ecogenicidade de acordo com a fase do ciclo. Mas no final de cada período menstrual, a camada decídua, ela já vai ter sido eliminada pelo período do fluxo. Então, o que eu vou ter presente é apenas a camada basal. Então, uma paciente vai apresentar apenas praticamente aquela fina faixa hiperecogênica, porque ela está apenas com a camada basal ali presente, ali pelo 4º, 5º dia de fluxo, variando um pouquinho dependendo dos dias que a paciente ficou menstruada. Quando a gente vai caminhando um pouco mais, e aí a gente está entendendo que no ovário está acontecendo a proliferação dos antros foliculares, produzindo estrogênio, e esse estrogênio vindo no endométrio, fazendo a proliferação. Então, aqui a gente tem muito clássico a imagem hiperecogênica, é a camada basal, e a faixa hipoecogênica é a camada decídua, que forma aquela imagem clássica que a gente chama que é o aspecto trilaminar. Então, quando essa paciente tem um endométrio, que o ideal mais receptivo seja acima de 7 milímetros, eu posso dizer para esse meu colega, muitas vezes, que está ou fazendo uma pesquisa da fertilidade dessa paciente, ou já está em processo de acompanhamento com alguma medicação, que esse endométrio ele tem uma boa receptividade, porque ele fez o aspecto trilaminar e também ele está com uma espessura acima de 7 milímetros. Nesse momento, as glândulas e os vasos, eles têm um trajeto mais retilíneo, e por isso que eles não fazem tanta hiperrefringência na ultrassonografia, e aí por isso, daí devido ao aspecto hipoecogênico. Quando o caminhar do nosso ciclo, vai acontecer, de fato, a produção, após a ovulação, de progesterona pela camada interna lá do corpo lúteo. Então, essa progesterona vem, de fato, fazer uma proliferação de glândulas que vão ter um trajeto mais tortuoso, agora passando da nosso aspecto ao endométrio, um aspecto hiperecogênico. E nessa fase, a gente praticamente não consegue individualizar o que é camada basal, porque ela já era hiperecogênica, do que é camada decídua, porque também se tornou hiperecogênica. Então, só que confirma para a gente que, de fato, estamos na segunda fase do ciclo, onde o endométrio secretor ele é hiperecogênico. Então, eu pude acompanhar o endométrio em 3 fases diferentes do meu ciclo. E quando vocês estiverem bem atentos a isso, é tão interessante que tem coisas que a gente começa a perceber, e eu sou um curioso e um apaixonado por ultrassonografia. Vejam a clareza que a gente vai ver da contração desse endométrio. Então você vê a onda peristáltica que está acontecendo aqui, olha a contração,
Eu brinco às vezes com meus alunos, que eu digo assim, é igual aquelas antigas olas, né, que o pessoal fazia na torcida, assim, que ia fazendo, passando no estádio de futebol. Então, uma contração do sentido da região do istmo para o fundo uterino. Essa paciente está com uma fase, na fase proliferativa, na fase do período fértil, e você vê a contração miometrial, isso num corte longitudinal. E o mais interessante é que quando a gente roda o transdutor e bota na transversal, a gente vê a mesma contração acontecendo no sentido para o lado que está com o folículo dominante, ou folículo pré-ovulatório, melhor dizendo. Ou seja, que já está na iminência de ovular. O quão a natureza, quanto Deus é perfeito nessas coisas, e a gente começa a registrar esses aspectos. Evidentemente, por questão de tempo, trazer apenas que nesse ultrassom, se houver algo que interfira nesse endométrio, seja um pólipo, seja uma adenomiose, seja um mioma, como nesse caso aqui, você vê num útero retrovertido, um mioma submucoso, com FIGO 2, porque ele se estende para o interior da cavidade uterina, gerando, inclusive, um efeito de massa, uma compressão, provavelmente gerando infertilidade ou um risco de abortamento precoce, caso essa paciente venha a engravidar. Quando a gente olha para o colo uterino, o nosso principal olhar é se essa paciente tem proliferação estrogênica, ela vai ter um melhor muco cervical. Essa é a fisiologia. Então, olhar nesse período para o colo do útero e ver, vocês vejam que no período proliferativo, aqui no período fértil da paciente, trilaminar, eu olho para o colo e refiro que essa informação, que normalmente não consta no nosso laudo de ultrassom de rotina, no ultrassom seriado para o médico que trabalha com reprodução humana, isso é importante para ele. Saber se tem muco cervical presente no canal endocervical. Quando a gente olha para o ovário, a gente precisa recapitular essas fases que eu falei para vocês, que o folículo vai acontecer. Antes dele virar antral, tudo é folículo pré-antral, que para nós, ultrassonografistas, não interessa, porque a gente não vê. Eles estão lá, mas a gente não vê. O que a gente passa a ter diagnóstico ultrassonográfico são os folículos antrais, que vão, quando eles passam de 2 a 9 milímetros, a gente vai chamar de folículo antral, numa primeira fase proliferativa. E aí, aquele folículo que estiver mais próximo de uma veia, por estar mais próximo de um vaso, ele vai conseguir se desenvolver mais, porque ele captura mais FSH que está vindo da hipófise, e com isso a camada dele produz mais estrogênio, ele se enche mais, e a gente passa a chamar ele de dominante quando ele ultrapassa os 10 milímetros de diâmetro, até que ele vai se transformar no folículo pré-ovulatório já no meio do ciclo. Então, os dados são esses: folículos antrais de 2 a 9, o folículo dominante quando ele passa de 10, e o folículo dominante pré-ovulatório é quando vai acontecer, está na iminência de acontecer a ovulação. E já tem vários casos de pacientes que eu, inclusive, tomei a liberdade de orientá-los, dela chegar e eu ver que ela está exatamente dentro daquelas contrações, muco cervical, o folículo dominante está nessas dimensões entre 18 e 26, às vezes vendo até o cúmulo óforo, digo assim, sai daqui e vai namorar, porque é hoje o dia. Então, essa orientação é interessante que a gente tenha esse conhecimento. Quando, por alguma questão hormonal, o folículo não ovula, ele não passa pelo período ovulatório, às vezes por uma falta de pico de LH, esse folículo periovulatório ele pode se transformar num cisto funcional, e a gente vai chamar ele de fato de cisto funcional quando ele passar de 30 milímetros. Então, a gente vê aqui, esse é um ovário normal, que você vê as imagens anecoicas, são folículos antrais, porque a gente está vendo exatamente o antro. Então a gente faz a varredura, e é quando a gente pode inclusive fazer a contagem folicular, normalmente no 5º dia do ciclo, 4º, 5º dia, é quando lá na clínica normalmente a gente orienta as pacientes a fazer.
a gente fala para ela, quebra aquela crença que vocês devem ouvir muito: doutor, mas eu estou no final da minha menstruação, será que eu posso fazer o exame? E eu explico para elas que é exatamente nessa fase que a gente tem que olhar para o ovário delas, porque a estimulação, na verdade, ela começa poucos dias antes de iniciar o ciclo menstrual. A primeira onda de FSH, ela começa, na verdade, no ciclo anterior, mas em torno ali de 27, 28 mais ou menos do ciclo anterior, até que deflagra a menstruação. Então, quando chega no terceiro, quarto, quinto dia já do ciclo menstrual, já está acontecendo o recrutamento dos folículos. Então, o folículo já passou de primordial, primeira fase, segunda fase, até ele virar folículo antral. Então, é nessa fase que a gente faz a contagem de folículos. Como guideline para vocês, aqui está um pouco pequeno para quem está mais atrás, eu vou bater aqui mais na marca dos 5. Se você encontrar, contando os 2 ovários, fazendo folículos aqui, principalmente abaixo de 5 folículos antrais, de fato essa paciente tem uma baixa reserva ovariana. Então isso é muito preocupante quando a gente vê essa tríade, FSH alto, idade avançada e baixa reserva ovariana, é quando a gente começa a ver um mau prognóstico de uma gestação, e quando você tem que encaminhar ao máximo possível, às vezes, se você é o primeiro a identificar isso, para um colega que trabalha com reprodução humana, que talvez essa paciente consiga ainda realizar o sonho através da reprodução humana, através da FIV. A gente tem softwares hoje, né, que pode fazer isso também, aquela contagem folicular. Eu particularmente não gosto, eu ainda sou desse que gosto de fazer a varredura e com calma ir contando os folículos, porque isso me ajuda também a permanecer meu olhar no ovário, mas de fato essa facilidade, essa tecnologia, às vezes tem colegas que gostam, até porque fica mais bonito, mais florido você apresentar isso para um colega que trabalha nessa área. Lembrando que nós temos 2 extremos nessa situação. Nós temos o extremo onde aquela paciente tem um hormônio antimileriano muito alto, ela tem um perfil androgênico e ela acaba desenvolvendo o famoso ovário policístico, onde ela tem múltiplos folículos antrais que nenhum deles consegue se chegar à fase de folículo dominante, não conseguem passar dos 10 milímetros, e você entra daquele critério ou de ter 20, né, mais de 20 folículos antrais, ou ter o volume ovariano acima de 10 centímetros cúbicos, que configura o consenso mais atual de ovário policístico. Ou como essa paciente que tinha 32 anos, nos procurou, e vejam que o ovário dela, a gente contou ali uns 3 folículos nesse ovário praticamente, e o ovário direito e o ovário esquerdo também praticamente sem folículos antrais. Realmente uma paciente que estava evoluindo com uma insuficiência ovariana aos 32 anos. O folículo dominante, ele coincide exatamente com após passar o folículos antrais, então naquela fase já do período ovulatório, ele vai passar de 10 milímetros, e quando ele chegar entre 17 e 26, é a fase que ele já está no período periovulatório. Após o pico de LH, vai acontecer a ovulação, então nós temos de fato a liberação, e aqui o corpo lúteo pós-ovulatório, é uma imagem que recebo também de vários colegas, às vezes achando que é um tumor, que é uma imagem patológica, então gravem muito bem o que é o corpo lúteo pós-ovulatório, que muitas vezes confirma para aquela paciente que de fato ela está ovulando. O que o clínico pergunta: sua menstruação está regular? E aí aqui tem o meu viés, tá? Tem a minha experiência. Eu vejo isso, participo de congressos hoje, tanto que na minha bio do meu Instagram eu digo que eu sou o rádio mais ginecologista do Brasil. Então, eu vou para congresso de ginecologia porque eu cada vez mais entendi que eu tenho que saber o tão quanto eles sabem, porque a medicina é uma torre de Babel, onde eles não sabem a minha capacidade de imagem e eu não sabia antes o que eles precisavam saber. Então, eu vejo muita gente ainda dizendo assim: mas se a paciente tem menstruação regular, ela ovula. Negativo. Inúmeras vezes eu vi pacientes com menstruação regulares que têm ciclos anovulatórios. Então, para mim é muito importante, sempre que eu pergunto em que fase aquela paciente se encontra, eu confirmar em um dos ovários o corpo lúteo pós-ovulatório.
Em algumas vezes, até a Roberta mostrou esse aspecto, nós temos, de fato, aquela exacerbação, quando principalmente essa ovulação acontece próximo de um vaso mais calibroso, pode haver realmente sangramento, e aí é o que a gente chama do corpo lúteo hemorrágico. Eu, particularmente, não uso nos meus laudos cisto hemorrágico, tá? Porque o cisto hemorrágico, para o paciente, ele entende que é doença, que vai ter que fazer tratamento, cirurgia, vai virar câncer, tem toda aquela problemática, então eu uso, de fato, no meu laudo, corpo lúteo hemorrágico. E quando passou da fase de ovular, passou dos 26 milímetros, em geral, esse folículo, de fato, pode virar um folículo já de 30 milímetros, que a gente vai chamar de cisto funcional, e aí vai ter que, de fato, fazer toda a terapêutica de bloqueio hormonal para poder haver a remissão desse cisto. Então, o que é o protocolo que você pode ofertar hoje na sua clínica? De fato, são 4 ultrassonografias. A paciente fecha o pacote com você, a primeira ultrassom mais ou menos no 4º, 5º dia do ciclo, onde nesse ultrassom você tem que fazer a contagem dos folículos e ver se esse endométrio está menor que 5 milímetros. Porque nessa fase a gente tem que lembrar que o endométrio ele tem que ter saído da menstruação. Se ele está acima de 5, é possível que possa ter pólipos endometriais lá que ficaram residual. O segundo ultrassom ele vai acontecer mais ou menos no 8º ao 10º dia. Nesse você tem que identificar que já se destacou um dos folículos antrais, agora acima de 10 milímetros, que a gente vai chamar de folículo dominante. O terceiro ultrassom é no período ovulatório. E aí a gente vai, de fato, ver se o endométrio tem aquele aspecto trilaminar, está acima de 7 milímetros, ver se o canal endocervical você tem aquele muco cervical e fazer a biometria do folículo se ele está ali entre 18 e 26 milímetros. E na segunda fase, o último ultrassom, para confirmar a presença do corpo lúteo, ou seja, aquela paciente ovulou, como a gente mostrou, e que o endométrio encontra-se hiperecogênico, que é o endométrio da fase secretória. Então você pode oferecer hoje e não simplesmente muitas vezes fazer um único ultrassom, você pode ofertar um pacote, como a gente faz, já com esse ultrassom seriado. Bom, a Roberta já deixou esse recado, só para reforçar, a gente está com esse projeto tem 2 meses mais ou menos, hoje nós somos uma das maiores comunidades médicas ultrassonografistas, por isso que a gente sempre está fazendo esse convite, hoje nós já temos mais de 1.200 médicos inscritos, é totalmente gratuito, é no YouTube, a gente compartilha, inclusive essa aula provavelmente deve subir em breve lá no canal, entre outras aulas de todo o congresso que a gente grava nossas aulas, tem as aulas que a gente grava na clínica, aulas práticas. Então, para quem não está inscrito no nosso canal, faço esse convite dessa nossa nova missão aí, que é democratizar cada vez mais o ensino da ultrassonografia.